Alô, alô, escabanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre The Black Klansman, ou Infiltrado na Clã. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de vídeo e vai aqui nessezinho para ver o resto dos conteúdos. A gente fala sobre filmes, séries, livros e outras coisas. Esse filme conta a história de um policial negro do Colorado, ali no fim dos anos 70, que ele vai, na realidade, ser o primeiro homem negro na força policial da cidade dele. Ele acaba insistindo muito e conseguindo uma posição de detetive. Inicialmente, os casos que ele pega são ligados à comunidade negra, obviamente porque ele vai ficar infiltrado, então ele tem que ser negro. Só que a questão é que são casos ligados a ativistas negros, pessoas que estão lutando ali pelos direitos dos negros, pela questão do medo de uma guerra racial acontecendo nos Estados Unidos, que era um pensamento meio corrente ali nos anos após a morte do Martin Luther King, após ali aquele movimento dos direitos civis ganhar força. Então a sensação de represália, de reprimenda, ela estava muito forte, ela permanece muito forte até hoje. A gente tem um movimento como Black Lives Matter que mostra que essas tensões que foram criadas com o fim da escravidão nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas em toda a América, até hoje eles trazem repercussões justamente em questões sociais do presente. Porém, o filme vai se deslanchar, vai se desenvolver de fato, quando ele, meio que entediado, acaba encontrando um telefone de contato no jornal da Ku Klux Klan. Tinha um contato lá, se você está interessado em participar na Ku Klux Klan, entre em contato com esse número. E ele vai, faz uma ligação e momentos depois ele recebe um retorno e ele começa a trocar uma ideia, conversar com um membro de uma que eles chamam de capítulo, um chapter da Ku Klux Klan na cidade dele. E obviamente ele pede permissão e acaba que pode aprofundar a investigação. Nesse momento é que o Adam Driver vai ganhar mais destaque no filme, porque ele vai passar a ser o rosto branco por trás da voz no telefone. Então, eles dois vão dividir o papel do Ron Stallman, que curiosamente é o nome dele. Ele acabou que no impulso da conversa não deu um nome fictício, ele deu o próprio nome dele. E eles vão dividir a identidade desse sujeito que quer entrar dentro do Ku Klux Klan. O filme se destaca, ele brilha muito por evocar a realidade. A todo momento a gente está tendo um diálogo com a realidade, com cenas, com pequenos detalhes de coisas porque o filme é baseado em história real. Então, como ele é inspirado ali em realidade, eles, obviamente, vai beber muito disso e isso vai enriquecer muito o filme. Então, tem uma cena muito bonita de um homem negro contando a história sobre uns linchamentos do começo do século XX nos Estados Unidos, sobre uma pessoa que foi condenada por um crime injustamente, linchada. E se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram essas imagens dos linchamentos, de negros pendurados nos postes. Isso vai acontecer durante alguns momentos de alistamento. Obviamente, a situação, o histórico do negro, na América vai estar sempre atrelado a um histórico de violência, sejam os negros praticando violência, mas em sua grande maioria os negros sofrendo algum tipo de violência. Então ele vai beber com essa realidade o tempo inteiro. E uma outra coisa que o filme se destaca bastante é a questão da criação de tensão. O tempo inteiro você tá tenso porque, enfim, ele tá infiltrado, se você já assistiu algum filme de policiais infiltrados, você sabe que o sentimento que é mais interessante, que é mais brincado dentro desse gênero de cinema, é justamente a tensão, o medo de ser descoberto. Então a gente fica ali sufocado por esse medo constantemente e ele vai, obviamente, no decorrer da narrativa, se agravando ainda mais, especialmente quando a gente vai descobrindo os planos dessa célula da Ku Klux Klan, quais são os planos que eles têm, o que é que eles estão tentando fazer, o que é que eles almejam fazer. E isso tudo está sempre em paralelo com os próprios diálogos dele, não só com as lideranças, mas até com o próprio David Duke, que está vivo até hoje, diz ser um ex-membro da Ku Klux Klan, mas as falas dele até hoje geram desconfiança, para se dizer o mínimo. O John David Washington eu já conheci, já gostava dele, eu acompanho uma série da HBO, não sei se vocês conhecem, chamada Ballers, que é uma série do The Rock, sobre futebol americano, só que de uma perspectiva muito mais da relação entre agentes e atletas, e ele é um dos atletas, ele é um jogador de futebol americano. No Ballers, ele acaba tendo um viés muito mais cômico, ele é mais engraçado. Aqui, obviamente, a própria narrativa apela muito mais para um drama, especialmente quando ele tá atuando com a Laura Harrier, que faz até o par romântico do Homem-Aranha, no Homecoming. Então, o filme vai ganhando tons dramáticos mais fortes, especialmente porque ela é uma mulher negra, presidente do Conselho Estudantil da Universidade, do Conselho Negro, Então, ela é alguém muito forte, muito militante, que está na luta, e ele é um policial, e obviamente a polícia, nesse período, na realidade até hoje, é enxergada pela população negra dos Estados Unidos com muito,
um olhar enviesado justamente por causa da questão das mortes que são praticadas pela polícia à população negra, então existe essa relação de atrito, e então o filme tem um drama bem pesado, até pelo tema ser racismo, então obviamente não tinha como não ser dramático, porém eles conseguem quebrar esse drama com um senso de humor muito bem trabalhado no roteiro. Não é um humor que deprecia o negro, obviamente a gente está falando aqui do Spike Lee, que é um dos diretores, né, um dos produtores de cinema negro mais respeitados do mundo na atualidade. Então é um filme que ele consegue trabalhar bem cada um dos seus elementos, até nessa coisa de usar o humor para quebrar a tensão, isso é bem construído no filme. Eu fiquei profundamente impactado, é um filme que é muito assustador você ver que uma luta que se inicia 150, por exemplo, nos Estados Unidos, né, 200 anos, e você vê que ainda hoje a gente não conseguiu avançar. Dizer que não conseguimos avançar é um pouco demais, mas nós não chegamos lá ainda, né? Então, obviamente, eu como historiador entendo que os processos históricos acabam tomando muito mais tempo do que vidas, do que gerações humanas, mas é um pouco doloroso a gente ver um filme que retrata um período e a gente vê esse mesmo problema 50 anos depois, 40 anos depois, que a gente está na sociedade e tem um problema igual, né? Então é um pouco assustador, especialmente dado o clima político do nosso próprio país. O filme vai brincar com falas da Ku Klux Klan, que são falas que o Donald Trump usou na campanha dele, como lemas da Ku Klux Klan, como fazer a América, Make America Great Again, America First. São falas que estão na boca dos líderes da Ku Klux Klan, então é um pouco assustador você ver que esses ciclos históricos nos colocaram justamente no meio de um movimento super reacionário, né? Aquela coisa da gente sempre não querer que esse tipo de realidade seja vivida pela gente no nosso tempo de vida, né? Podia ser daqui a 40, 50 anos, sei lá. Podia ser pelo menos um ciclo de tempo mais longo, né? Mas é algo tão recente a gente vê que esses problemas não foram resolvidos. Então, no fim das contas, é um filme que faz a gente pensar, faz a gente refletir, mas acima de tudo, independente da questão problemática do próprio gênero do filme, de ter essa questão do racismo, ele é uma peça cinematográfica muito bem executada. O Adam Driver é um ator espetacular, o David aqui se destaca, brilha, ele trabalha muito bem no papel dele, então é um filme muito bem atuado nesse sentido. E, tecnicamente, como eu falei, essa brincadeira com a realidade e a ficção, o tempo inteiro que eles vão usando ali filmagens que parecem reais, né, documentais, e na realidade provavelmente são, né, extratos ali, pedaços de textos ou de diálogos ou de falas que aconteceram em algum momento histórico dos Estados Unidos. Então essa capacidade de estar ali flertando com a linha documental ao mesmo tempo que você está ali preocupado com a ficção, e a ficção é muito bem conduzida, é um acerto magnífico. Então, se você tiver uma oportunidade, vá assistir esse filme, é uma peça de cinema maravilhosa. O debate que ele enseja é o que a gente precisa nesse momento, nós precisamos mais que nunca, né, especialmente no Brasil, conversar sobre racismo, conversar sobre esse tipo de tema, e obviamente a ficção é uma peça maravilhosa para poder levantar e suscitar esse tipo de debate. Eu queria saber também a opinião de vocês, o que é que vocês acharam aqui do filme, e é isso. A gente se vê na próxima, e tchau.